Gente querida do Terror Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? A malícia ingênua, o explodir de desejos de um corpo de um inocente. É fonte de energia, vida e beleza, capaz de atrair forças de todos os universos. Tá difícil de entender? Então siga aquela tese que fez surgir o Terror Nadina. Sem perguntas. Procure aprender através de experiências de gente igual a gente. Assista o relato até o final e tire suas conclusões. Senhor Romário, eu sou Aline. A minha juventude, colocar assim, infância até o início da adolescência, ela teve várias fases essas que eu considero normais nos primeiros anos de qualquer menina. Teve a fase do brincar de boneca, teve a fase do sonhar com o príncipe encantado, e também a fase do despertar com sentimentos e desejos, até então desconhecidos, mas que surgem naturalmente na hora que a mulher está desabrochando. É uma fase complicada, principalmente quando a gente tem aquela guerra entre o que sente, entre o que a natureza determina, e também os conceitos de família, moral, religião, enfim, tudo o que nos cerca. Em outras palavras, eu tive explosões, eu tive espinhas, eu tive mau humor, eu tive a falta de jeito de ter de aprender a conviver com um sangue que eu não queria, mas surgia em mim todo mês. Hoje, lógico, como toda mulher adulta, eu dou risada daquela fase. Mas os conflitos mexiam com a minha cabeça. Claro, conflitos esses que fazem parte do aprendizado, da maturidade. Mas eu sempre fui assim muito cuidada. Cuidada por ser filha única. Filha única de pais zelosos e pais com uma idade avançada para os padrões da época. Basta estar que eu completava 12 anos, estava completando 12 anos, meu pai tinha 42 e a minha mãe tinha 40, dois velhos. Agora, os meus velhinhos, pasmem, hoje eu estou com 53 e me acho uma menina. Como a gente muda, né, a forma de percepção. E sempre tem aquela coisa, né? Pai e mãe é pai e mãe. É diferente, não é homem e mulher, é pai e mãe. Mas eles eram, digamos assim, cabeça aberta. Eram religiosos, católicos. Minha mãe, principalmente, ia na missa todos os domingos. Eu fui batizada. Eu fiz a minha primeira comunhão. Já estavam planejando meu baile de debut, a minha apresentação à sociedade, meu primeiro baile, quando eu completasse 15 anos. Até lá, nem pensar em sair para dançar. A não ser naquelas matinês, aquelas reuniões dançantes que a gente fazia na casa de amigos, escutava aqueles LPs na vitrola. Era um tempo diferente, lógico, que os jovens de hoje não têm nem noção do que eu estou falando, e também aqueles que têm devem achar ridículo. Mas eu considero apenas a evolução da juventude, porque jovem é jovem, cada um vivendo o seu tempo. Eu ia para a escola com a Kombi escolar. Meus pais não abriam mão, eles não tinham tempo de me levar e trazer. E pegar ônibus, nem pensar. Para mim era horrível, eu queria andar com as minhas colegas, com os meus colegas, mas pensando hoje, eles tinham razão, porque era muita violência. Nós morávamos numa cidade gigantesca, que eu não vou aqui dizer qual é, que vai dar a impressão que eu estou falando mal de São Paulo.
A cidade sempre foi complicada. Épocas mais, épocas menos, mas sempre com números acima das outras cidades do país, talvez equiparados ao Rio de Janeiro, não sei, porque eu só ouvia falar. Na verdade, fui conhecer o Rio de Janeiro com mais de 50 anos. Até aí, a Kombi, eu conseguia suportar, conviver, não me dava tanta vergonha. Mas o fato de ter babá, olha, aquilo para mim era muito estranho. Até uma determinada idade, a babá ficava na minha casa com a missão de cuidar de mim. Mas, pô, chegou um determinado ponto que eu cheguei, não, chega. Não, eu vou virar chacota na escola, isso não existe, chega. Principalmente considerando que eu havia trocado de escola. Nós morávamos num bairro periférico, era aquela escola pequenininha, aquela escola estadual, tipo extensão da casa da gente. Aí meu pai cresceu profissionalmente, eu fui para uma escola particular, maior, outro ritmo. Não, babá, não. A não ser em alguns momentos específicos, para que eu não ficasse sozinha em casa, porque essa história de também ir dormir em casa de amiguinha vir dormir na casa da gente, não. Eles tinham regras. E quando eles saíam, e faziam um programa que eu não podia ir junto, claro que eles não me deixariam sozinhos, não me deixariam sozinha. Eu tinha uma babá, a dona Natália. A dona Natália, ela já fazia esse serviço para nós há uns 3 anos. Ela tinha seus 30 e poucos anos, era uma mulher grande, gordona, bonita. E eu gostava dela porque ela chegava lá para me fazer companhia, mas não para encher meu saco. Então, ela ficava no canto dela, eu ficava no meu canto. A gente se respeitava. Eu não tinha nenhuma curiosidade de conversar, ter intimidade com estranhas mais velhas. E ela muito menos queria ser minha amiga. Então, fechou. E assim o tempo foi passando. A minha família estava feliz com a mudança de escola, porque eu fui para um colégio considerado, um nível de ensino muito acima do que eu tinha até então, e eu percebi logo, era complicado acompanhar, eu tive que ter aulas particulares. E realmente eu comecei a aprender muito naquela escola. Mas eu comecei a aprender muito de tudo. E eu meio que fiquei chocada com algumas conversas das minhas amigas, porque logo eu me entrosei, eu sempre fui fácil de fazer amizade. Só que elas me falavam coisas que eu tinha noção, mas não era bem aquilo. Principalmente com relação aos meninos. Sabe, aquela história do príncipe encantado? Chegar com o cavalo para libertar da torre, aquilo tudo era muito bonito. Só que elas diziam que quando o príncipe encontrava a princesa, a coisa ia além de um beijinho. Até aqueles filmes românticos que eu assistia, que no final tinha aquele beijo gostoso, o filme terminava, aí elas falavam que tinha umas coisas que seguiam. E elas diziam cada coisa, a forma... Sabe, elas riam até de mim, porque a minha mãe não era de ter esses assuntos comigo. Eu não sei se na época era normal, as mães deixavam as filhas chegar numa idade mais avançada. Eu não sei, eu sei que eu aprendi muita coisa de uma forma assim, não tão didática, uma coisa de lata. E tinha aquelas assim um pouco mais velhas, mais saidinhas, que já tinham vivido aventuras com meninos, relações mais profundas. E elas falavam abertamente e aquilo me deixava curiosa, sem jeito, mas eu não podia conversar isso com a minha mãe. Então foi uma fase bem complicada. Ia tudo muito bem, a coisa ia acontecendo naturalmente, na boa. Até o dia que eu percebi um carro muito bonito. E dentro daquele carro, um casal. Um homem e uma mulher, boa aparência, mais ou menos assim. Seus 30 e poucos anos, eu imaginava, demonstrava ter muito dinheiro. E eles eram pais de um colega meu, um menino. E os dois vinham sempre buscar o filho naquele carrão. Mas eu percebia que eles ficavam estacionados e olhando para mim.
A princípio eu achei, não, é bobagem, mas tanta criança aqui, porque eles vão olhar justamente para mim. Mas com o tempo eu não tinha dúvida. E aquela senhora ria, sorria para mim. Aí o menino, Eduardo, um rico de um garoto, era um pouco mais velho que eu, mas boa gente, muito educado. Ele costumava dizer, pô, meu pai e minha mãe te acham muito bonitinha. Sabe, eles ficam perguntando sobre isso. Eu digo, mas perguntando o quê? Não, nada, a gente até brincava sobre como seria bom, mas bom o quê? Ele não queria me dizer, na verdade, é que ele arrastava uma asinha pro meu lado, mas era muito tímido. E esse lado foram as minhas colegas que comentaram. Eu, a princípio, digo, não tem nada a ver, tem sim. Porque, de alguma forma, os pais dele sabiam que ele arrastava aquela, sabe, aquele suspiro de criança para mim. E seus pais gostaram da ideia. Sei lá, não sabiam nada da minha vida, ou sabia, mas era tudo muito vago, sabe aquela coisa muito vaga. Mas chegou um momento que aquela forma de olhar, aquele trato, aquela vontade de ser simpáticos comigo, começou a me incomodar. Mas eu não comentava nada na escola, assim, e muito menos com meu pai e minha mãe. Eu sei que passou um ano naquela escola. Aí eu completei 13 anos, fiz uma festinha pequena, convidei amigos, ali, no prédio, no próprio prédio eu fiz minha festinha. E entre esses amigos veio o meu apaixonado. E a sua mãe veio com ele, conversou com a minha mãe, se deram muito bem. Enfim, era algo assim que não tinha essa coisa tão nebulosa, mas, sabe, algo me dizia, não sei. Eu nunca fui de ter superpoderes, premonição, vidente, não, mas era um mundo novo para mim. Além de eu estar entrando em fases diferentes, eu saí de um lugar que era tipo uma cidade pequena dentro da cidade grande. Aí eu lembro, era a final da Quaresma. Na verdade, era Páscoa já. E na segunda-feira, depois da Páscoa, existia uma tradição entre casais de, depois de estarem livres da quarentena, porque na época muitos realmente seguiam a quarentena, eram 40 dias sem festa, sabe, com aquela introspecção, aquela coisa de retiro espiritual. E aquela segunda-feira, eles se amavam no dia da Eureka. Esse é um nome bobo, mas queria dizer que acabou, vamos comemorar, vamos viver. O dia da Eureka. E eles faziam no clube campestre, que eram sócios, uma festa naquela segunda-feira. Começava às 8 horas da noite, ia madrugada dentro. Era churrasco, era bebida, era baile. Era o dia da Eureka. E claro, meu pai e minha mãe estavam empolgados, iam amigos, dizem eles que era uma festa muito bonita. Eu nunca fui. Também criança não ia. Mas eu já fui avisada que a dona Natália viria para ficar comigo. Não foi surpresa. Apesar de eu já ter 13 anos, já era uma mocinha, e era uma mocinha, eu tinha já um corpo. Não era um corpo de menina, não. E até meu corpo estava crescendo bem, porque eu ouvi comentários uma vez de um menino dizendo que eu era bem gostosinha. Eles falando entre eles, eu ouvi, eu digo, nossa senhora. Olha, quando eu ouvi aquilo, eu me senti um sanduíche de salame. Mas aquilo me soava estranho, mas me deixava vaidosa. Eu conversava com as minhas amigas, nossa, eu ouvi que fulano disse que me acha gostosinha. Estranho, né? Elas olhavam para mim assim, é estranho, porque tu já está em idade de ser chamada de... Quando eu ouvia aquilo, eu ficava vermelho, azul, amarela, sabe?
Poxa, eu não tinha nem namorado, nem pego na mão, nem vivido aquela emoção, assim, do primeiro amor. E ela já viu com aqueles assuntos, assim, muito além da minha realidade? Aquilo me assustava, me deixava curiosa e fazia meu corpo responder também. Aí chegou a tal da segunda-feira. Meus pais saíram às 19 horas e a dona Natália não tinha chegado ainda. Ela não era de atrasar. Mas eu disse para eles: vão, poxa vida, podem ir. O que vai acontecer? Eu estou dentro do condomínio. Eu estou segura. Dá vontade de dizer: eu não sou mais criança, mas é que. Aí minha mãe saiu, mas deixou o telefone do clube para que eu ligasse quando a dona Natália tivesse chegado. Tá. E eles foram. Quando deu 8h15 por ali, tocou o interfone do nosso apartamento, eu fui atender. Era o seu Ernesto, o vigia da noite. Ele disse: ô menina, tá aqui a dona Renata, tá dizendo que é sua babá. Eu ainda falei com ele: você tem certeza que ela disse Renata? Não é Natália, não? Ele: só um pouquinho. Não, é Renata. Eu pedi para falar com ela. Ela foi muito educada. Boa noite. Eu disse: boa noite, a senhora tem certeza que é comigo? Ela disse: não, sim. A Natália, ela é minha prima. E ela passou mal, não pôde vir. Aí me mandou vir no lugar dela. Eu sei que eu deveria perguntar, mas por que não comunicaram minha mãe, meu pai, vocês avisaram meus pais? Eu sei. Mas na hora eu não achei importante. Também ela tinha se identificado lá na portaria. O que ela faria comigo? Deixei subir. Quando eu abri a porta, era uma senhora, devia ter os seus 60 anos. Ela era tipo aquela senhora assim, alemã, aquele rosto, aqueles ossos, aquela formação assim, uma coisa. Eu tinha até estudado coisa sobre povo ariano, brancos. Ela era daquele tipo assim, grandona, séria. Porque quando eu fui abrir a porta eu imaginava uma Natália, né? Que não era de muito riso, não era de muito... mas era normal, aquela mulher parecia um sargentão. Aí eu falei: boa noite. Ela: boa noite, a porta aberta. Ela disse, depois passou um tempo: eu vou ficar o tempo aqui fora ou eu posso entrar? Aí eu: tá bom, desculpa. Ela entrou, olhou o apartamento, falou que já tinha trabalhado em outros apartamentos do condomínio, que conhecia, mas o nosso era muito bonito devido à decoração. Minha mãe tinha um gosto maravilhoso. Nosso apartamento ficava no 6º andar, tinha uma sala ampla, uma varanda que dava vista para o bosque dentro do próprio condomínio. Era um lugar muito legal. Aí eu falei para ela: olha, a senhora entra, por favor, fique à vontade. A senhora já comeu? A senhora quer fazer uma refeição? Ela falou: não, já. Eu estou bem. Aí eu disse: ó, se a senhora não achar ruim, eu estava estudando. Eu não estava, mas eu estava louca para ir pro meu quarto. Então eu tô estudando, agora eu vou tomar um banho, ficar fazendo as lições, eu acabei de fazer minha refeição. Ela olhou para mim: filha, fique tranquila, não saia da sua rotina. Eu estou aqui para cuidar de você, não para ser tratada como visita. Olha, quase que bati continência para mulher, mas fui. E como eu tinha mentido para ela que eu ia tomar banho, eu digo: se eu não for agora pode ficar feio. Eu entrei no quarto, digo: vou tomar banho mesmo. Aí fui pro chuveiro. E seu Romário, eu ali tomando banho, aquela água quente correndo pelo meu corpo, tocando a minha pele. Eu comecei a sentir um calor, mas não o calor da água, um calor que vinha de dentro para fora.
Era algo estranho. Era uma força que parecia maior que eu, que ia me consumir. Era o meu corpo, mas parecia que ele tinha vida própria. Que ele estava me dando sinais que eu não conhecia. E enquanto eu ia assim, passando o sabonete por ele, eu sentia aquele toque, eu sentia alguns arrepios. E ao mesmo tempo, vinha na minha cabeça assim, a imagem de meninos. Os meninos do time de futebol. Os maiores, os mais fortes. Mas não era nenhum em especial. Eram todos, mas um de cada vez, um momento diferente, uma sensação diferente. Mas todos eles, de alguma forma, eu sentia que eles me tocavam. Então aquele toque que eu fazia com a minha mão, a impressão que dava é que era ele, e aquilo me fazia bem. Aquilo foi crescendo dentro de mim, e as minhas mãos foram tocando cada centímetro do meu corpo, até que chegou num local que eu nunca pensei na vida de acariciar. E a água escorrendo, a lembrança daqueles meninos, aí eu os enxergava de uma forma já diferente. Aí de repente um deles, que era o Jonathan, que era lindo, eu via ele se aproximando de mim, mas usando o uniforme que ele usava quando veio ao mundo. E eu olhava aquele corpo de homem, eu olhava aqueles detalhes do corpo de homem. Eu comecei a pegar fogo. Aquilo foi crescendo, aquilo foi... Sabe, o que parecia ser pequenininho, veio, até que explodiu. Eu dei um grito contido, porque eu estava com aquela mulher lá. Mas eu me senti toda mole, com a água escorrendo. Aí eu continuava passando a mão pelo meu corpo, pelos meus lábios. Eu comecei a beijar minha mão. Era uma suavidade, era uma coisa que eu não entendi o que era, mas era bom. Aí eu comecei a rir sozinha. Aí eu comecei a me sentir a última das pecadoras, embora eu não soubesse exatamente o que eu havia feito. Tinha uma noção, porque as meninas falavam. Mas foi uma coisa tão natural, uma coisa tão... De repente, na porta, pá, 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 pá. Eu meio que me assustei. Era a Renata, a sargentona. Pare com isso, menina. Não dê vazão a esses sentimentos. Pare com isso. Você é maior que isso. Eu fiquei assustado. Eu fiquei em pânico. Sabe, parecia que eu tinha saído de um sonho, entrado num pesadelo. O que ela estava fazendo? E ela começou a dizer palavras que me assustaram. Você não pode se entregar ao demônio dessa forma. Aí eu queria responder, mas não conseguia entender o que era aquilo. Aquela mulher era louca. E outra coisa, como é que ela sabia o que eu estava fazendo? Eu estava dentro do meu quarto. Aí eu desliguei o chuveiro, me sequei. Eu ouvi a respiração dela do outro lado. Mas não falei nada e me vesti. Olha, eu tinha resolvido ficar quieta, nem sair do meu quarto, não dar satisfação, não devia satisfação para ninguém. Eu estava no meu quarto, na minha casa, não sabia nem quem era aquela mulher. Depois já fiquei pensando, digo, poxa, por que eu não liguei para minha mãe e para meu pai? Eu comecei a ficar assustada. Aí eu pensei, quer saber, é só uma velha. E eu já estava uma menina forte, eu digo, eu vou ver o que ela quer. Aí eu saí, mas saí toda decidida. Ela olhou para mim assim, mas fixou. Aí eu perguntei, qual é o seu problema? O que está acontecendo com a senhora? Quem me deu liberdade para bater no meu quarto dessa forma e me falar essas besteiras? E quem é a senhora? A senhora realmente tem um parentesco com a dona Natália? Eu não estou entendendo mais nada. O que está acontecendo nisso? Ela me disse, cale a boca. Mas foi um cale a boca acompanhado de um som estranho. E foi um som tão estranho, e um cale a boca tão repentino, que eu parei. Acho que todo mundo tem isso, né? Aquela hora da gente ir pra cima, a gente fica pasmo e diz, Aí ela falou, se afaste da janela.
Mas eu não estava na janela, mas era uma varanda muito grande. E ela veio, eu digo, não, se afasta da janela por quê? Aí eu fui até ela, ela ia fechar as persianas. Quando eu olhei, eu vi o carro daquele casal, mais uns 3 ou 4, todos ali parados, na frente da minha casa, e aquela gente me olhando. Aí, Renata, não fique aí na janela. Eu digo, por quê? Só me obedeça, por favor. Eu sei o que estou fazendo. E ela fechou. Quando ela fechou a persiana, começou a ter batidas na porta, com força. Aí eu falei, eu vou ligar para a portaria. Renata falou, não adianta. Eles não estão ouvindo nem vendo nada. Eu digo, como é que é? Como é que eles não estão ouvindo, não estão sabendo? Isso aqui é fechado, eles tinham que passar pela portaria. Por favor, menina, confie em mim. De repente, a porta que estava trancada se abriu. A porta do nosso apartamento era uma porta muito bonita, coisa de uma madeira. Se abriu, mas sabe assim, nem era de fazer esse barulho, mas se abriu. Aí entrou um vento gelado do corredor. Eram 2 apartamentos por andar. As luzes do corredor piscavam, eu achava engraçado. E os vizinhos ao lado não ouviram nada. Parecia que não estavam em casa, mas eles estavam em casa. Eu sabia quando eu cheguei que estavam lá. Até a minha vizinha, Dona Soraya, me cumprimentou. Era tudo muito estranho. Porque de repente eu estava na minha casa, eu estava no prédio, eu estava no condomínio. Mas a impressão que eu tinha é que eu estava em outro lugar. Surgiu uma escuridão. Mas sabe aquelas escuridões que a gente vê em filme de castelos, sei lá, de casa mal assombrada, uma coisa? Parecia que não era minha casa era viva, a minha casa era cheia de cores, a minha casa era uma mobília moderna. Parecia que eu estava num castelo de pedra e coisa. E aquela gente, aqueles seres foram entrando. E eu estava de frente para a porta. E eles foram entrando, só que daí estavam vestidos de forma diferente, uma forma estranha. E olhavam para mim. E eu não percebi que Renata estava fora do ângulo de visão da porta. Ou seja, eles não sabiam que ela estava ali, acredito eu. Eu pensava que eu estava sozinho. E eles vinham entrando. Eu não sei dizer quantas pessoas tinham, mas eram muitas. Parecia que aquele acesso ia aumentando e aquela multidão ia chegando. E eles falavam ao mesmo tempo, eu não sei se era uma oração, o que era, mas era um idioma totalmente diferente que eu não conseguia entender o que era. E eu estava imóvel. E quando eu olhei para mim, eu me assustei, porque quando eu saí do meu quarto, estava uma noite relativamente fria, eu botei pijama, botei um moletom. Eu tinha uma pantufa, tem a pantufa. Eu prendi o cabelo, que eu tinha lavado a cabeça e coisa, sequei, eu prendi o cabelo. E quando eu me vi, eu estava de cabelo solto, só uma espécie de vestidinho transparente e totalmente nua por baixo. E paralisada. Nisso, aquela gente entrou e fez uma espécie de corredor. Aí veio entrando aquele casal. Os pais do meu amigo. E eles olhavam para mim, mas eram uns olhos estranhos, uma coisa meio demoníaca, uma coisa... E a forma que eles olhavam, eu percebia que eles não olhavam para mim, eles olhavam para o meu corpo. Era algo maligno. Aí de repente eu lembrei, será que é isso que Renata falou? Será que eu os chamei? Meu Deus, o que está acontecendo nisso? Atrás de mim, eu ouço aquela voz forte, decidida. Saiam. Quando aquela voz surgiu, eu que estava meio paralisado,
Eu olhei para trás, eu consegui olhar para trás, eu vi era a Renata. Mas era a Renata. Mas ela tinha uma força, ela tinha uma luz. Era a Renata, mas não era a Renata, era um ser, era alguma... Aí ela olhou para mim e disse: menina, afaste-se, vá embora. Eu não sabia se eu olhava para ela, se eu olhava para aquelas pessoas que simplesmente paralisaram, olhava para o casal que estava chegando em mim como se fossem meus poceiros que iam tomar conta de mim e que de repente ficaram estagnados ali. Renata falou assim, apontou a porta. Era a porta do meu quarto. Vá. Aí eu de alguma forma eu consegui sair, mas eu saí assim, eu tava em transe, que parecia um pesadelo, que parecia que não tinha acontecido. Aí eu fui até a porta. Quando eu abri, eu estava num local estranho. Era um local imenso. Aí Renata só falava assim, entre. Eu disse, eu não vou entrar aqui, eu tenho medo. Entre agora. Quando ela falou agora, parece que algo me empurrou, me puxou lá para dentro. A porta fechou com força. E eu, de alguma forma, eu caí. Caí. Tudo ficou estranhamente calmo. Quando eu comecei a ouvir a chave da casa, da nossa porta, abrindo. E aí eu ouvi a voz da minha mãe. Ela me chamava. E eu deitado, de olhos fechados ali, com medo. Eu não sabia onde estava. Tinha medo também de chamá-la, vai que aquilo ali era... Eu não entendia. E ela me chamava, eu gritei, mãe, tô aqui no quarto. Ela veio, abriu. Quando ela abriu, ela disse, filho, o que aconteceu? Aí ela veio, aí veio meu pai. Foi aquele silêncio. Aquele silêncio com pessoas falando. Eles pediam que eu falasse alguma coisa, que eu explicasse, mas eu não sabia dizer. Eu só dizia que, cadê a Renata? A Renata tá aí? O que houve? Sabe, aquela coisa... Aí meu pai foi, a pedido da minha mãe, me trouxe um calmante, uma coisa lá, foi... Aí me levaram para a sala. Aí eles conversavam, eu estava meio zonzo, eu não conseguia entender nada. Aí eles ligaram para o médico. O doutor Alceu veio, eles me colocaram na cama. Era tudo muito estranho. Parecia que eu estava drogada. Eu pegava pitacos de conversa só. Até que o dia amanheceu. Aí eu fui abrindo os olhos, era minha mãe sentada lá na cama, passando a mão no meu rosto, perguntando se eu estava bem. Eu disse, tô. Aí ela disse, o que aconteceu, filha? Eu disse, mãe, eu não sei. A senhora pergunte para a Renata. Ela falou, minha filha, quem é Renata? Eu disse, é a prima da dona Natália que veio. Minha mãe ouvia assim, olhava para o meu pai. Filha, nós estávamos no clube ontem. Aí Natália nos ligou, falando de um imprevisto que ela teve e que não poderia chegar na hora combinada. Mas isso, filha, já era mais de 10 horas. Aí nós não queríamos, sabe? Não deu nem pra gente pensar, por que tu não ligou antes, por que tu não avisou, porque... E nós ficamos sem saber o que pensar, porque Natália não nos avisou. E tu não ligou como combinou. Nós ficamos desesperados e viemos. E quando chegamos aqui, você estava deitada no chão no seu quarto. E eu disse, como é que está a casa, mãe? A casa está normal.
Daí eu falei, pai, pergunta lá na portaria. Ele perguntar por quê. Eu conversei com eles lá na portaria. Pergunta se algum deles sabe da Renata. Meu pai, nessas alturas, não tinha o que pensar. Ele desceu. Aí uma meia hora depois ele voltou. Minha mãe me perguntou, e aí, o que eles disseram? Ele disse, olha, eu falei com o porteiro do dia, ele disse que ele não estava aqui, que não era mais o turno dele, mas ele ligou para a casa do vigia da noite. E o vigia da noite confirmou, sim, que uma Renata veio, se apresentou, mostrou todos os documentos, que conversou contigo. Aí eu só assim acenei. Mas que ela veio, mas pouco antes de nós chegarmos à noite, ela saiu tranquilamente, agradeceu ao vigia, que ainda ficou preocupado, e disse, e a menina vai ficar sozinha lá? Ela disse, não, não se preocupe, que os pais dela estão chegando daqui um pouquinho. Agora ela está segura. E foi embora. Nós perguntamos para a dona Natália se ela tinha alguma parente, tinha pedido para alguém. Ela disse que não. Aí sobre o imprevisto dela, o que foi que fez ela atrasar tanto? Ela falou que não entendeu nada. Porque ela trabalhava durante o dia, como sempre fez. Aí chegou em casa, se preparou e dormiu um pouco. Ela disse, ela estava muito cansada, que ela até estranhou, que achou que estava ficando gripada, que ela não era desse cansaço todo. Aí ela deitou só para relaxar um pouquinho antes de vir para cá. E ela disse que adormeceu fundo e acordou. Já era aquela hora que ligou para nós no clube. Nós ficamos um olhando para o outro. Mas aí também tinha uma pedra solta, que era um casal, eu comentei com meu pai. Eram pais de um amigo meu, assim. Meu pai foi na escola. Realmente, o menino confirmou aquela história toda, que ele tinha um sentimento especial por mim, mas com todo respeito, ele não estava sabendo, todo respeito, sabe? E que os pais brincavam muito com ele, com relação a esse sentimento. Aí meu pai perguntou se poderia conversar com os pais dele. Ele disse, não tem problema, eles vêm aqui, eles vêm me buscar toda a tarde, porque meu pai é advogado, minha mãe trabalha com ele no escritório, eles passam aqui me perto. E realmente eles passaram. Passaram, chegaram, me cumprimentaram, sorrindo, como se me conhecessem. Um casal muito simpático. Mas não eram aquele casal que eu via praticamente todas as manhãs olhando para mim e que esteve lá em casa. Eu não sei explicar. Realmente eu não sei explicar. Não sei explicar que fenômeno foi aquele. Não sei explicar como tanta gente entrou no prédio e ninguém viu. Não sei explicar as sensações e as transformações da minha casa. Com certeza eu não imaginei, porque teve sim uma Renata comigo. E o que eu também não sei explicar é quem ou o que era aquela Renata. Mas algo eu tenho certeza. Ela veio para me proteger, para cuidar de mim e cumpriu sua missão, porque se ela não estivesse lá, seja o que for que chegou na minha casa aquela noite, iria obter êxito, faria
o que foram fazer lá. Agora, o que é exatamente, eu também não sei explicar.